Bem-vindos, amados irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam tendo uma excelente semana e saibam que é sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui no nosso canal para prepararmos assuntos espirituais. Queridos irmãos, na nossa reunião desse fim de semana, 15 a 21 de janeiro, nós estaremos estudando o artigo 47 da revista Sentinela. E como de costume, nesse vídeo, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas-chave que podemos comentar nesse estudo. Aproveitamos, gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. Então, o estudo 47 tem um tema muito importante: como manter forte nosso amor pelos irmãos? Temos como base 1 João, capítulo 4, versículo 7, que diz: continuemos a amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. O que vamos ver? Hoje, mais do que nunca, é importante mostrar amor pelos nossos irmãos e irmãs. Mas por quê? E como podemos fazer isso? Parágrafos 1 e 2, duas perguntas. A pergunta A: por que o apóstolo Paulo disse que o amor é a maior de todas as qualidades? Porque no futuro as promessas de Deus sobre o novo mundo já vão ter se cumprido. Então não vamos mais precisar ter fé e esperança, mas nós sempre vamos precisar ter amor por Jeová e pelas pessoas. Na verdade, o nosso amor por eles vai continuar crescendo para sempre. Parágrafos 1 e 2, a pergunta B. Que perguntas vamos responder? Resposta: já que o amor sempre vai ser uma qualidade importante em nossa vida, vamos responder a 3 perguntas. 1. Por que devemos amar uns aos outros? 2. Como mostramos que amamos uns aos outros? 3. Como podemos manter forte nosso amor uns pelos outros? Primeiro subtítulo do estudo: por que devemos amar uns aos outros? Pergunta do parágrafo 3. Que motivos temos para ter amor uns pelos outros? Quando amamos uns aos outros, provamos que somos verdadeiros cristãos. Além disso, o amor ajuda a nos manter unidos e também mostramos que amamos a Deus. Agora, continuando os parágrafos 4 e 5, uma só pergunta: ilustre como o nosso amor por Deus está relacionado com o amor pelos nossos irmãos. Pense na ligação que existe entre o coração e outras partes do corpo. Às vezes, os médicos usam o pulso do paciente para medir os batimentos cardíacos. Assim, eles conseguem saber como está o coração do paciente, se está forte ou fraco. Então, assim como um médico consegue ter uma ideia de como está o coração de um paciente através do pulso, nós podemos saber se o nosso amor por Deus está forte ao ver o quanto amamos outros. Se percebermos que, de alguma forma, o nosso amor pelos irmãos está esfriando, isso talvez mostre que o nosso amor por Jeová também está diminuindo. Mas, se sempre mostramos amor pelos irmãos, isso é um sinal de que o nosso amor por Jeová também está forte. Parágrafo 6. Por que precisamos nos preocupar caso nosso amor pelos irmãos estiver diminuindo? Temos aí o texto de 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 9 e depois o 11. Após os irmãos lerem esse texto, vejam a resposta. Porque a falta de amor é uma prova de que a nossa amizade com Jeová também está enfraquecendo. O apóstolo João deixou isso bem claro. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós só podemos agradar a Jeová se amarmos uns aos outros. Segundo o subtítulo do estudo: por que devemos amar uns aos outros? Parágrafos 7 e 8, uma só pergunta. De que maneiras podemos mostrar que amamos uns aos outros? Resposta: existem muitas maneiras de mostrar que amamos nossos irmãos. Veja alguns exemplos.
Falem a verdade uns com os outros. Zacarias 8,16. Mantenham a paz uns com os outros. Marcos 9,50. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. Romanos 12:10. Acolham uns aos outros. Romanos 15:7. Continuem a perdoar uns aos outros. Colossenses 3:13. Continue levando os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. Consolem sempre uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18. Continue a edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Orem uns pelos outros. Tiago 5:16. Se os irmãos quiserem mencionar apenas alguns, para dar margem para outros irmãos comentarem, fiquem à vontade. Continuando o parágrafo 9, a pergunta: por que é importante consolar nossos irmãos? Veja também a imagem. Não vamos colocar as gravuras aqui para que possa caber as respostas, mas iremos descrevê-las para que os irmãos consigam comentar se caso o irmão perguntar. Veja a resposta primeiro. Uma obra de referência sobre a Bíblia explica que a palavra usada por Paulo para consolo significa ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la enquanto ela estiver suportando pesados testes. Então, quando consolamos nossos irmãos, nós os ajudamos a se levantar e seguir em frente, caminhando na estrada da vida. Cada vez que damos a um irmão um ombro amigo para chorar, nós mostramos que o amamos muito. E é exatamente isso o que essa irmã da gravura está fazendo, mostrando amor pelos irmãos. Acima de tudo, ela está orando a Jeová em prol dessas irmãs que passam dificuldades e está colocando em prática o seu amor por consolar nessa primeira gravura essa irmãzinha, também encorajando essa outra irmã que está acamada, provavelmente num leito de hospital. Também ela está fazendo cartas para encorajar outras pessoas na congregação e fazendo uma visita para uma irmã que possivelmente se acidentou, ajudando ela com os afazeres de casa, talvez ali fazendo almoço e comendo junto com ela. Podemos ver as duas alegres, dando risada. E isso são maneiras que podemos consolar nossos irmãos hoje e demonstrar amor. E aí vem dizendo, como podemos ajudar alguém que está passando por dificuldades? Então, nesses parágrafos 7 a 9, nós vemos várias maneiras. Parágrafo 10. Que relação existe entre compaixão e consolo? A resposta. A relação é que, quando alguém sente compaixão por uma pessoa que está sofrendo, ela vai querer consolar e ajudar essa pessoa. Paulo disse que Jeová é o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo consolo. A nota de estudo nesse versículo explica que Paulo usa a expressão ternas misericórdias para descrever um sentimento de compaixão por outros. Então Deus é chamado de o Pai ou a fonte de ternas misericórdias, porque a compaixão se origina dele, e essa compaixão o motiva a nos consolar em todas as nossas provações. Muito bem, agora o parágrafo 11, a pergunta. De acordo com Colossenses 3:12 e 1 Pedro 3:8, que outras qualidades precisamos mostrar para continuar amando e consolando nossos irmãos? Qualidades como empatia, amor fraternal e bondade. Essas qualidades vão nos ajudar a sentir compaixão por nossos irmãos e nos importar de verdade com eles. Assim, vamos sentir um forte desejo de consolá-los quando estiverem sofrendo, e sem dúvidas, essa é uma importante maneira de mostrar nosso amor por nossos irmãos. Terceiro subtítulo do estudo: como podemos manter forte nosso amor um pelos outros? Parágrafo 12, duas perguntas. A pergunta A: com o que precisamos tomar cuidado? Resposta: Jesus avisou em Mateus 24:12 que o amor da maioria esfriaria. Então, precisamos ter cuidado para que a falta de amor do mundo não influencie a maneira como tratamos nossos irmãos. Parágrafo 12, agora a pergunta B. Que pergunta vamos responder? A pergunta é: como podemos saber se nosso amor pelos irmãos é forte? Agora vamos para o parágrafo 13. O que pode colocar à prova nosso amor pelos irmãos? Resposta: o que pode colocar à prova o amor que sentimos pelos irmãos são as fraquezas e as imperfeições que cada um tem. Parágrafo 14. De acordo com 1 Pedro 4:8,
Que tipo de amor precisamos ter? Ilustre. Resposta. A primeira parte do versículo 8 fala que o tipo de amor que precisamos ter é o intenso amor. A palavra que Pedro usou para intenso significa literalmente esticado. Então, imagine o seguinte: é como se o amor fosse um tecido que esticamos cada vez mais e mais até cobrir, não um, nem dois, mas uma multidão de pecados. Nesse caso, cobrir seria o mesmo que perdoar. Da mesma forma que um pedaço de tecido esconde uma mancha ou um defeito, nosso amor pode cobrir as fraquezas e as imperfeições de nossos irmãos. Parágrafo 15. Se o nosso amor pelos irmãos for forte, o que vamos conseguir fazer? Temos Colossenses 3:13 para ler. Então leia esse texto para os irmãos entenderem o contexto do parágrafo. A resposta: vamos conseguir perdoar as imperfeições dos irmãos, mesmo quando isso for difícil. Parágrafos 16 e 17. Duas perguntas. A pergunta A: o que mais pode nos ajudar a deixar de lado as falhas dos outros? Resposta: o que pode nos ajudar é nos concentrar nas características positivas dos nossos irmãos, e não em suas imperfeições. Parágrafos 16 e 17, a pergunta B. Que exemplo nos ajuda a entender isso? Veja também a imagem. Então, irmãos, a resposta dessa pergunta B já é a descrição da imagem, tá bom? Veja só. É o exemplo da foto. Quando estamos numa festinha com um grupo de irmãos, nós tiramos muitas fotos para guardar de lembrança. Se por acaso uma foto não sair boa, nós apagamos e mantemos somente aquelas que ficaram bonitas. É a mesma coisa com as falhas de nossos irmãos. Se por acaso em um momento nos depararmos com uma delas e não tivermos uma boa lembrança, nós devemos apagar, descartar e manter guardado somente as boas lembranças. Quarto e último subtítulo do estudo: por que o amor é tão importante hoje? Parágrafo 18. O que você aprendeu sobre o amor neste estudo? Aprendemos que quando mostramos amor por nossos irmãos e irmãs, nós mostramos amor por Jeová. Vimos que podemos fazer isso por dar consolo a eles, e é a compaixão que vai nos ajudar a consolar sempre uns aos outros. Além disso, podemos manter forte esse amor por fazer o máximo para perdoar as falhas dos nossos irmãos, mesmo quando é difícil fazer isso. Parágrafo 19. Por que hoje é tão importante ter amor uns pelos outros? Resposta: porque conforme Pedro citou em 1 Pedro 4, 7 e 8, está próximo o fim de todas as coisas. Então, o fim deste mundo mau está cada vez mais perto. Sabendo disso, Jesus também avisou aos seus discípulos, incluindo a nós, que seríamos odiados por todas as nações, por causa do nome dele. Por isso, para conseguirmos suportar todo esse ódio, precisamos continuar unidos. Se fizermos isso, Satanás não vai conseguir nos dividir, porque vamos estar bem unidos pelo amor, o perfeito vínculo de união. Muito bem, queridos irmãos, vamos fazer uma breve recapitulação do nosso estudo? Então, perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: qual é a sua resposta? Que motivos nós temos para amar nossos irmãos e irmãs? A resposta está no parágrafo 3. Quando amamos uns aos outros, provamos que somos verdadeiros cristãos. Além disso, o amor ajuda a nos manter unidos e também mostramos que amamos a Deus. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos mostrar que amamos nossos irmãos? A resposta está nos parágrafos 7 e 8. Existem muitas maneiras de mostrar que amamos nossos irmãos. Veja alguns exemplos. Então são aqueles textos com princípios que nós vimos. Se os irmãos quiserem comentar apenas alguns, para dar margem para outros comentarem, fiquem à vontade. Falem a verdade uns com os outros, Zacarias 8:16. Mantenham a paz uns com os outros, Marcos 9:50. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros, Romanos 12:10. Acolham uns aos outros, Romanos 15:7. Continuem a perdoar uns aos outros, Colossenses 3:13. Continuem levando os fardos uns dos outros, Gálatas 6:2. Consolem sempre uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4:18. Continuem a edificar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11.
Orem uns pelos outros. Tiago 5,16. Última pergunta de recapitulação do estudo. Que relação existe entre o amor e o perdão? Então a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 14 e 15. Em 1 Pedro 4,8, Pedro diz que devemos ter intenso amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E a palavra que Pedro usou para intenso significa literalmente esticado. Então, esse amor podemos comparar a um tecido que esticamos cada vez mais e mais, até cobrir, não um, nem dois, mas uma multidão de pecados. Nesse caso, cobrir seria o mesmo que perdoar. E é essa a relação que o amor tem com o perdão. Se o nosso amor pelos irmãos for intenso e forte, nós vamos conseguir perdoar as imperfeições deles, mesmo quando isso for difícil. Que estudo muito instrutivo e encorajador. Muito obrigado, queridos irmãos, mais uma vez pela atenção, pelo carinho com o nosso canal e esperamos de coração que todos vocês, com o auxílio desse vídeo, possam elaborar boas respostas e assim comentar nesse estudo, encorajando outros irmãos. Que Jeová abençoe cada um de vocês. Agora, no fim desse vídeo, você tem a oportunidade, se não for inscrito, de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, ativar o sininho e também se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que também vão preparar esse artigo. Muito obrigado, que todos vocês tenham um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová. E um até mais aos próximos vídeos.